A paz de Cristo, povo de Deus, que bom poder reencontrar com cada um de vocês no nosso último vídeo da série As 7 Igrejas do Apocalipse. Desde já eu quero agradecer a você que tem orado pelo meu ministério, a todos os nossos irmãos aqui no Brasil, fora daqui no exterior, que também tem compartilhado, que tem sido abençoado, agraciado com a rica palavra do Senhor. Meu muito obrigado, quero pedir que você continue nos ajudando a divulgar o canal. Nós queremos que essa palavra chegue o mais longe possível. É um prazer poder compartilhar a preciosa palavra, o evangelho genuíno que liberta, que cura e que transforma. E nesse vídeo em especial nós estaremos falando da igreja de Laodiceia, encerrando a nossa série As 7 Igrejas do Apocalipse. Sou o pastor Charles da Igreja Batista Shalom, aqui em Governador Valadares. E a palavra Laodiceia, traduzida do grego para o português, significa governo dos homens ou governo dos povos, e isso define perfeitamente o tipo de igreja que antecede a segunda vinda do Senhor Jesus a este mundo. Laodiceia compreende a sétima fase do cristianismo desde o seu surgimento com os ensinamentos de Cristo, iniciada em 1844, atravessando os séculos 19, 20 e 21, e nós estamos aguardando a volta do Messias, aguardando a volta de Jesus, como ele nos prometeu logo após a sua ressurreição. Laodiceia define perfeitamente uma igreja que perde o foco, que deixa de estar centrada num evangelho teocêntrico para poder satisfazer as necessidades dos ouvintes. Aquela visão que era teocêntrica agora foi substituída por uma visão antropocêntrica, e isso vai definir muito bem a igreja que estaremos analisando, estudando juntos nesse último vídeo, nesta série sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Laodiceia era uma igreja extremamente rica, assim como a cidade. Laodiceia era das 7 cidades a cidade mais rica, muito conhecida na Ásia Menor pelo seu sistema bancário grande, eficiente, assim também como a produção de lã, uma lã específica, uma lã tingida, que era própria da cidade de Laodiceia, mas também uma escola de medicina que era especialista em produzir unguento para os olhos. Isso vai depois nos fazer compreender melhor por que Jesus recomenda 3 coisas que eles deveriam comprar para combater a mornidão, que era o maior problema desta igreja. E nós percebemos ao analisar Apocalipse 3, a partir do verso 14, que é o objeto do nosso vídeo de hoje, que esta igreja foi uma igreja que perdeu a capacidade de discernir, o certo do errado. Ela perdeu a capacidade de fazer uma distinção entre o padrão moral e espiritual, aquilo que verdadeiramente separa a igreja daqueles que estão fora da presença de Deus, ainda vivendo uma vida longe do propósito do nosso Deus Todo-Poderoso. E sim, Éfeso, os irmãos, os cristãos perderam o primeiro amor, ao que tudo indica nesta carta que Jesus cita para João e pede para que envie para a cidade de Laodiceia. Aqui parece que os cristãos perderam o próprio Cristo. Uma igreja que foi poupada da perseguição e que nós percebemos que é uma igreja extremamente rica, muito parecida com muitos ministérios que nós conhecemos em pleno século 21. Igrejas que se transformaram em megatemplos num verdadeiro padrão, como se fosse uma empresa mundana, com filiais espalhadas no mundo todo, uma igreja de entretenimento, que muito se fala de Deus, muito se fala de Cristo, mas ele permanece do lado de fora. E o recado que o Senhor Jesus vai dar para os cristãos dessa igreja é que uma vez vivendo em mornidão espiritual, eles seriam vomitados da sua boca, ou seja, perderiam seu lugar no próprio reino de Cristo ou no reino de Deus. E ser morno espiritualmente é o resultado ou a sentença para todos aqueles que não encontram prazer e satisfação na presença de Deus, na presença de Cristo. O ateísmo e as heresias marcam muito bem essa fase, a fase da igreja de Laodiceia. Nós percebemos que após 1844, a esperança, a crença na existência de Deus foi substituída pela fé na ciência, pela fé no pensamento filosófico, no racionalismo, e nós percebemos que as grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, fizeram com que os homens entrassem em parafuso, porque substituíram Deus pela razão, pela
ciência, pela tecnologia, e isso não preencheu o coração, o vazio da alma, e ainda nos trouxe grandes prejuízos. Quero lembrar que a partir de 1844 o mundo continua vivendo um período de revolução. A Revolução Industrial, que antes iniciou na Inglaterra em 1750, agora se espalha para outros países da Europa. A Revolução Industrial chega nos Estados Unidos, na Rússia e no Japão, e a partir da década de 50, no século 20, a Revolução Industrial começa a chegar naquele grupo de países conhecidos até então como países subdesenvolvidos. Nós percebemos que a ciência e a tecnologia revolucionaram a nossa forma de comer, a nossa forma de vestir, de nos comunicarmos, né? A forma de se praticar a medicina, a forma também de se fazer o transporte de pessoas e mercadorias no planeta como um todo. Mas nunca houve um esfriamento tão grande numa época onde praticamente todas as pessoas professam ter uma religião, mas o que nós percebemos é uma mornidão espiritual que certamente será condenada pelo Senhor Jesus, o dono do mundo, o dono da igreja, quando ele voltar e se manifestar nos céus naquilo que nós chamamos do arrebatamento da igreja. Quero lembrar que cada igreja local, cada igreja que nós congregamos, a minha, a sua e qualquer outra, ela sempre vai apresentar algum tipo de característica das 7 igrejas que estão listadas aqui no livro de Apocalipse, nos capítulos 2 e no capítulo 3. É o que nós veremos nesse vídeo, né? A grande pergunta que fica é: haverá algum vencedor para esta igreja do tempo em que antecede o arrebatamento da igreja? Trocamos a fé em Deus pela confiança ou extrema confiança na ciência, na tecnologia e no racionalismo humano. E nós percebemos que o mundo continua indo de mal a pior, e substituir a crença em Deus, na sua palavra, substituir os princípios da fé por dogmas humanos, tem trazido um grande mal para toda a humanidade. Isso me lembra muito a conversão do imperador Constantino em 313 depois de Cristo, que supostamente se converteu ao cristianismo depois de ter uma revelação em um sonho, mas nunca abandonou a sua crença em outros deuses, incluindo o deus Apolo, que era o deus do dia, ou o deus Sol. Nós percebemos que na verdade, Constantino tentou deixar o cristianismo como algo mais agradável às massas dominadas pelo Império Romano, e ao tentar transformar o evangelho e o cristianismo em algo extremamente agradável para a multidão dos ouvintes, ele conseguiu distorcer e incutir ou introduzir dentro do cristianismo várias práticas condenadas nas Sagradas Escrituras. Mais do que nunca é tempo de nós nos voltarmos para a palavra de Deus, não um evangelho qualquer, mas o evangelho genuíno e puro, a fim de que nós possamos escapar da grande destruição do dia do Senhor e permanecermos ao lado de Cristo por toda a eternidade. Que você possa ser tocado, abençoado através desse vídeo, né? Este é um período em que nós percebemos que muitas pessoas que estão dentro da igreja vivem como se Cristo não fosse voltar. Este era o problema dos cristãos da igreja de Laodiceia. Aqui não existe um remanescente fiel como existia na igreja anterior, como nós vimos no vídeo anterior na igreja de Filadélfia. E aqui o que nós percebemos é que essa mornidão, essa apatia, essa indiferença no tocante às coisas de Deus, nas coisas sagradas, né? Isso pode conduzir a uma apostasia, e Paulo, escrevendo lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, ele deixa claro que a apostasia será, né, o ambiente perfeito para que o mundo possa conhecer o filho da perdição, o anticristo. Quero te lembrar que o cenário já está todo preparado para que o anticristo possa ser apresentado ao mundo. O que ainda falta para isto acontecer? A igreja de Cristo ser tirada da terra. O arrebatamento, como eu sempre tenho dito, não é uma historinha inventada. As Sagradas Escrituras, a própria Bíblia, a palavra de Deus deixa claro que o Cristo que morreu e ressuscitou, ele voltará para buscar uma igreja lavada, remida, pura, santa e imaculada na sua presença. Que você possa ser tocado pelo Senhor e que nós possamos tirar mais lições espirituais para a nossa vida, combatendo tudo aquilo que nos faz cair no mesmo erro que os cristãos de Laodiceia acabaram cometendo no seu tempo ou na sua época. Esta igreja, esta cidade, ela foi destruída no século 13 pelos turco-otomanos, uma cidade próspera que, quando foi destruída num terremoto, ao contrário de Filadélfia, que teve que receber a ajuda do imperador Tibério para
para ser reconstruída, Laodiceia enfrentou um grande terremoto que simplesmente destruiu a cidade, mas os cidadãos daquela cidade tão rica e tão próspera se recusaram a receber a ajuda dos imperadores de Roma e com recursos próprios puderam reconstruir aquela cidade. Esse sentimento de autossuficiência colocou Cristo para fora da igreja e ele nos é apresentado batendo na porta, pedindo para entrar dentro daquela igreja. E esse ainda é um perigo que nós corremos, mesmo estando dentro da igreja em pleno século 21. Você é uma pessoa que tem uma vida de comunhão, de intimidade com Cristo do lado de dentro? Ou você vive uma capa da religiosidade camuflando os seus pecados e Cristo continua do lado de fora batendo na porta do seu coração, pedindo para entrar e assumir o trono do seu coração e da sua vida? Esta é a grande pergunta, este é o nosso grande desafio nesse vídeo. Haverá chance ou haverá algum vencedor para esse tipo de igreja? É o que nós veremos nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e desde já eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, ative as notificações, basta clicar no sininho e nos ajude a divulgar para que esta palavra possa ir o mais longe possível. A todos aqueles que têm nos assistido, que têm orado por nós, um grande beijo, meu muito obrigado, e abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14, porque o nosso estudo da igreja de Laodiceia começa agora. Preparado? Abra sua Bíblia em Apocalipse 3, nós estaremos lendo a partir do verso 14. Agora começa o nosso estudo dessa igreja que é tão interessante, que é a igreja do meu tempo, do seu tempo, do nosso tempo. Aqui está escrito assim no verso 14: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, como sempre ao mensageiro, ao líder da igreja, escreve: Isto diz o Amém. Jesus está dizendo que ele é o sim das promessas de Deus, por isso que ele se refere a si mesmo como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus já inicia essa carta dizendo que ele é o princípio da criação de Deus. Ele é o Deus que sonda os corações, que é capaz de discernir de longe quais são as nossas verdadeiras motivações em tudo que nós fizermos neste mundo. Todo o nosso ativismo, todo o nosso empenho, toda a nossa dedicação precisa ser movido pelo motivo correto, para que a gente não se encontre trabalhando ativamente para Cristo, mas ele está sendo deixado de fora. No verso 15 e 16, Jesus faz o diagnóstico de qual é o problema desta igreja, qual é o problema dos cristãos de Laodiceia, e ele começa a deixar claro, comparando uma situação que era muito comum na cidade, para que eles pudessem entender que o grande desafio aqui é a mornidão espiritual. Está escrito assim nos versos 15 e 16: Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, mas também não é quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apesar de Laodiceia ser uma cidade muito próspera, uma cidade rica, como eu disse anteriormente, uma cidade que mesmo depois de um terremoto ela foi capaz de se reconstruir com recursos próprios, sem necessidade de ajuda dos governos, ou do governo imperial ou dos imperadores de Roma, aqui nós percebemos que essa cidade sempre tinha ela enfrentava problemas no abastecimento de água. Hoje a arqueologia, a história nos mostra que essa cidade, o suprimento de água dela vinha de uma outra cidade muito próxima, chamada Hierópolis. Foram construídos aquedutos, porque nesta cidade existem fontes termais que são visitadas na Turquia até os nossos dias. Mas essas águas quentes, ricas em sais minerais, principalmente em cálcio, quando eram transportadas por aquedutos, tanto de Hierápolis para chegar em Laodiceia, elas já chegavam morna, numa situação em que qualquer pessoa que tentasse beber dessa água teria uma sensação ruim no seu estômago a ponto de vomitar. E é o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que essa água morna simboliza o estado de mornidão espiritual que aqueles cristãos se encontravam. E Jesus usa essa situação dessa água morna que eles conheciam, porque era assim que as águas chegavam de Hierápolis, O Senhor usa como uma metáfora para a realidade espiritual dos cristãos daquela igreja. Não havia um fervor espiritual como havia, por exemplo, na igreja de Éfeso, E nem uma paixão em conhecer mais de Deus com profundidade,
profundidade. Eles haviam se tornado autossuficientes. Esse era o grande problema, o grande desafio. Mas apesar de terem se tornado autossuficientes, eles não haviam se desviado completamente do caminho do Senhor, né? Mas vivendo numa vida de extremo conforto, talvez o fato de se tornarem uma igreja rica deu a eles um poder de influência, e isso colocou fim à perseguição como ocorreu nas igrejas anteriores. Eles não chegaram a ser enquadrados como pecadores. Por isso que o Senhor Jesus chama a atenção desses cristãos nos versos 15 e 16, apontando para eles qual é o diagnóstico, qual é o problema enfrentado pela igreja de Laodiceia: a mornidão espiritual. No verso 17 está escrito assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É importante nós entendermos nesse vídeo que nós precisamos pedir ao Senhor para ungir os nossos olhos, como Ele vai dizer um pouco mais adiante para esta igreja, para que a gente possa entender, né, que qual é a nossa verdadeira situação ou realidade diante de Deus. Os cristãos de Laodiceia pensavam que não precisavam de nada porque eram ricos, eram prósperos, né, por conta das suas riquezas. O rei Davi, no Salmo 61, no verso 10, na parte B desse versículo, ele diz que se as nossas riquezas aumentam, nós não podemos colocar a nossa confiança nelas. A Bíblia nunca condenou o fato de alguém ser rico, mas a Bíblia condena o fato de alguém depositar no dinheiro a sua esperança. Essa é a raiz de todos os males. Por causa de dinheiro, irmãos brigam, famílias são separadas, casamentos terminam, impérios vêm ao fim, chegam ao fim por causa da ganância, por causa do amor ao dinheiro. Os cristãos nessa cidade certamente eram prósperos e eram influentes, não sofriam nenhum tipo de discriminação, mas eles não se sentiam mais empolgados com a palavra de Deus, com o evangelho de Deus, como muitos cristãos que eu conheço nos dias de hoje. Muitos estão dentro da igreja, mas quando chegam para cultuar ao Senhor, chegam completamente alienados, completamente desmotivados. Muitos dormem dentro da igreja durante os cultos, são incapazes de prestar atenção na mensagem que está sendo pregada. Esse era o grande problema. O evangelho em Laodiceia havia se tornado algo comum, e é muito perigoso quando nós deixamos de enxergar as coisas de Deus da forma como nós deveríamos enxergar. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 6, ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele não era o mesmo pão que havia alimentado o povo na travessia do deserto. Jesus não nos é oferecido ou não ocupa um lugar na nossa vida como um pai, como uma mãe, como um filho, ou de repente como algum guru, da carreira profissional que nós abraçamos. Ele é o pão da vida, ele é o Senhor, ele é o princípio da criação de Deus. E aqui nós percebemos que o materialismo e o sucesso alcançado pelos cristãos impediram que eles pudessem enxergar as coisas como eles deveriam enxergar desde o começo. O mundo, o materialismo, a busca pelo sucesso, pelo bem-estar pessoal, estava neutralizando os princípios e valores espirituais. Não existe nada de errado em ser rico e próspero. Volto a lembrar, a Bíblia nunca condenou isso, Não existe nenhum problema em você ter uma vida material, próspera ou confortável. Não é a realidade de milhões e milhões de pessoas no planeta. Mas quando o seu coração ou o meu coração passa a confiar nas riquezas que nós temos, achando que a riqueza vai abrir portas, que vai nos livrar de todo o mal, certamente aí nós estaremos pecando. Talvez seja essa a razão pelo qual o rei Davi, no Salmo 61, verso 10, na parte B, ele nos aconselha a não depositar a nossa confiança nas riquezas quando elas aumentarem. Tem pessoas que trocam uma vida de comunhão e intimidade com Deus por um casamento, por um diploma, por uma carreira profissional, pela busca pelo sucesso. Certo é que a mornidão espiritual, ela cega o nosso entendimento e nos impede de ter uma vida de comunhão e de intimidade com o nosso Cristo. Laodiceia vai representar esta igreja do tempo do fim, esta igreja, que coincide com o período do arrebatamento. Não falta muito para que as trombetas toquem e nós sejamos tirados daqui.
E o Senhor, ele deixa claro que infelizmente esse povo era um povo que desrespeitava a sua santidade, que mesmo estando dentro de uma igreja ouvindo a palavra, estavam transgredindo a lei, como aconteceu no tempo do profeta Ezequiel. Lá em Ezequiel, no capítulo 22, verso 26, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Lá fala de uma situação que é muito recorrente nos tempos que nós estamos vivendo. Lá está escrito assim, Ezequiel 22, verso 26: os meus sacerdotes transgridem, há algumas versões que falam que violentam ou violam a minha lei e profanam, ou seja, não têm o mínimo respeito às minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem conseguem discernir o que é impuro daquilo que é puro, e assim eu sou profanado no meio deles. Há uma versão que diz: Israel não me respeita como seu Senhor. Esse é um grande problema que nós percebemos que existe nesta igreja. Uma igreja que canta Jesus, que celebra Jesus, que se fosse nos dias de hoje teria um website, teria um canal de televisão, um programa no rádio, não é? Falando sobre Jesus, mas Cristo está do lado de fora, porque a verdadeira motivação desta igreja nunca foi ganhar almas para o reino de Deus. Cuidado com aquilo que você chama de igreja. Igreja não é simplesmente um ajuntamento de pessoas que dizem crer na pessoa de Cristo, mas é um conjunto de pessoas que tiveram suas vidas transformadas e que abrem mão de tudo para poderem viver a vontade de Deus aqui na terra. Nós percebemos que o problema desta igreja é que o Senhor estava sendo profanado no meio dela, como havia acontecido em tantas épocas anteriores, no tempo dos profetas do Antigo Testamento e aqui em especial no tempo do profeta Ezequiel. Se nós percebermos, os profetas Oséias, Miqueias, Amós, todos vão falar a mesma coisa. Havia o mesmo problema no passado e, como escreveu o rei Salomão, não há nada de novo debaixo do céu. Que nós possamos neste vídeo, nesta mensagem, prestar atenção em como temos servido ao Senhor. Volto a lembrar, sua igreja é uma igreja que enaltece, que glorifica a Deus? Ou de repente nós estamos vivendo um tempo onde nossas igrejas estão mais preocupadas em satisfazer os desejos e as necessidades daqueles que são ouvintes do evangelho que está sendo pregado? Quando nós nos preocupamos em agradar aqueles que ouvem, certamente nós vamos distorcer o que a palavra de Deus fala, porque a palavra de Deus ela tem o poder de primeiro nos confrontar em nossos pecados, para depois nós sermos consolados e edificados pelo poder de Deus, pela sua palavra e pelo poder do Espírito Santo. Afinal, sem ele também nós não temos a capacidade de enxergarmos o que é puro e discernir daquilo que é impuro. Então fica aqui o meu conselho, que Deus possa colocar colírio nos meus olhos e nos seus olhos também, para que nós não venhamos perder a visão espiritual. E aqui a carta continua dizendo, no verso 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, que compres vestes brancas para que cubra a sua nudez e não apareça a tua vergonha, e que unjas os teus olhos com colírio para que possa ver. Como fazer para combater a mornidão, a apatia, a indiferença espiritual quando ela chega sem que a gente possa se perceber ou ter consciência disso? Aqui, João, escrevendo, dá um conselho para mim, para você, de 3 coisas que Cristo diz que nós deveríamos comprar para combatermos a mornidão. A primeira coisa que ele fala é o ouro provado pelo fogo. É interessante que o apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 7, ele compara a fé ao ouro que está sendo refinado. Todo ourive sabe que quando o ouro é levado no fogo, ele tem que passar pelo fogo para que se possa retirar as impurezas. E aqui a gente percebe que se o fogo retira as impurezas, a fé precisa ser tão sólida quanto o ouro. As situações dificultosas, adversas, os problemas, os sofrimentos que nós enfrentamos, eles servem para nos fortalecer e nos fazer amadurecer espiritualmente. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 7, ele diz essa mesma coisa. Olha o que está escrito em 1 Pedro 1,7. Essas provações, qualquer luta ou dificuldade que você e eu enfrentarmos, colocam à prova a fé que vocês têm, para verificar se a fé que vocês têm ela é forte ou se ela é pura ou não. A fé, ela estará sendo experimentada como o fogo prova o ouro e o purifica. E a fé que vocês têm é muito mais preciosa para Deus do que o simples ouro.
Se ela permanecer firme, ou seja, se a minha fé, a sua fé, a nossa fé permanecer firme, ela redundará em muito louvor, glória e honra para mim, para você, para todos nós, no dia da vinda do Senhor, na segunda vinda de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que Cristo diz para João dizer àqueles cristãos é que eles deveriam comprar ouro provado pelo fogo, eles deveriam ter a sua fé fortalecida no Senhor. Depois, Jesus recomenda que eles comprem vestes brancas. Vestes brancas na Bíblia simbolizam a justiça de Deus, uma aceitação diante de Deus Pai que só pode acontecer mediante o sacrifício da cruz do Calvário. É o sangue de Cristo que torna as minhas vestes e as suas vestes embranquecidas. Não são as obras, não é o nosso senso de justiça, não é nada de que nós possamos fazer. É o sangue de Cristo que purifica as nossas vestes. É interessante que isso está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 7, no verso 14, quando mostra uma multidão de mártires que vão morrer durante o período da grande tribulação. E a grande tribulação é um período onde a igreja de Cristo não estará mais na terra. O anticristo governará o planeta por 7 anos. Todas as religiões vão desaparecer e apenas uma única religião será permitida. E nessa religião, o próprio anticristo exigirá ser adorado como Deus. Hoje nós usamos a expressão ecumenismo, mas é isso que vai acontecer. O cristianismo será tirado da terra e as demais religiões serão fundidas numa única religião. E aqueles que se recusarem a adorar o anticristo como Deus serão degolados, serão mortos como os primeiros cristãos foram nos séculos 1, 2 e 3 e também durante a Idade Média. Lá no capítulo 7, verso 14 de Apocalipse está escrito: os mártires, estes são os que vieram da grande tribulação e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Em Apocalipse 22, verso 14, Jesus repete a mesma coisa, que todos aqueles que têm as suas vestes embranquecidas no sangue dele, no sangue do Cordeiro, terão direito à árvore da vida e poderão entrar pelas portas da cidade de Jerusalém, a cidade santa que desce do céu, como está escrito no capítulo 21, verso 2. Então aqui o Senhor recomenda que, além do ouro provado pelo fogo, aqueles cristãos deveriam também comprar vestes brancas. E por último, ele recomenda que os seus olhos pudessem ser ungidos com colírio, já que existia uma escola de medicina que produzia um unguento para os olhos, né? Havia uma escola de oftalmologia famosa na cidade de Laodiceia. Jesus usa o fato de ter uma escola de medicina, né, ligada à saúde dos olhos, para lembrar a eles que eles precisavam de um colírio para voltar a enxergar a verdade, a pureza do Evangelho e viverem uma vida correta diante do Senhor. E todas as vezes que a Bíblia fala sobre abrir os olhos de alguém, lá em João, no capítulo 9, você pode estar fazendo a leitura na sua casa, mas no capítulo 16, o Senhor Jesus diz que ele precisava ir para que o Espírito Santo viesse. E é o Espírito Santo quem abre os nossos olhos, ele é o nosso colírio, ele é quem nos convence do juízo, da justiça e do pecado. É ele quem traz luz à nossa mente, ao nosso entendimento e não nos deixa confiar no nosso próprio entendimento ou na nossa própria razão. Como eu disse, nós vivemos um tempo onde, as heresias e o ateísmo ganharam um espaço muito grande, porque infelizmente as igrejas mudaram o evangelho que deveria ser anunciado e pregado. Se alguém se converteu após o ano 2000, com certeza deve ter passado por um processo não de conversão como era antigamente, porque desde os anos 2000 se fala muito sobre a teologia da prosperidade, um Deus que enriquece, um Deus que dá casamento, que dá casa própria, que dá carros, e a Bíblia diz que ele não veio para me fazer uma pessoa rica materialmente, mas ele veio para preencher o vazio da minha alma, da nossa alma. Esse é o papel de Cristo nos nossos dias. No verso 19 está escrito: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Aliás, a Bíblia fala que Deus, como um pai, ele ainda repreende e corrige aqueles que são seus filhos. Eu vou deixar para você fazer a leitura de Hebreus no capítulo 12, fica aí a minha dica, dos versos 6 ao verso 11, você vai ver que Deus diz que se eu não aceito a correção da parte dele, eu não sou filho, eu sou bastardo. Deus ainda corrige aqueles a quem ele ama, e a correção de Deus sempre vai começar por dentro da sua própria casa, ou seja, dos membros de uma igreja. No verso 20 ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei
e Ele comigo. No verso 20, Jesus está dizendo que abrir o nosso coração é o maior desafio que temos todos os dias. Tem gente que entra na igreja, ouve a palavra, mas não muda de caráter. Continua sendo uma pessoa egoísta, uma pessoa capaz de mentir, de trapacear, de enganar, de prejudicar o próximo. Continua sendo uma pessoa que gosta de ser bajulada, que dificilmente se deixa ser corrigida ou apacentada dentro da igreja, né? Esse tipo de gente não libera perdão. São pessoas que estão dentro da igreja guardando mágoas de anos e anos por feridas que foram abertas, muitas das vezes por gente da própria família, né? E aqui o conselho que o Senhor tem dado é que Ele está do lado de fora querendo entrar para dentro desta igreja. Em Lucas, no capítulo 6, verso 46, o Senhor Jesus faz uma pergunta que é muito propícia à realidade da igreja de Laodiceia. Por que me chamais de Senhor e não fazeis o que eu vos digo? Por que chamar Jesus de Senhor e viver uma vida como se vivia antes de ter um encontro com Ele? Esse é o nosso grande desafio. Eu não posso ser hoje quem eu era ontem e amanhã eu não posso ser quem eu sou hoje. Esse é o grande desafio do cristianismo. E aqui no verso 21, o Senhor diz que, por incrível que pareça, ainda era possível que essa situação de mornidão fosse mudada. Ele diz que ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o Pai no seu santo trono. Essa promessa ele fez aos seus discípulos durante o seu ministério terreno. Ele diz assim em Mateus 19, verso 28: quando eu, o Messias, assentar-me no meu glorioso trono no reino, vocês, que são os meus discípulos, se sentarão em tronos para julgar, no sentido de governar, as 12 tribos de Israel. Isso vai acontecer num período chamado de milênio, 1000 anos, onde o Satanás será preso e Cristo governará a terra, e a terra será restaurada, inclusive do ponto de vista da natureza, como era no tempo do Jardim do Éden. Esse é tema para um outro vídeo, como eu já disse anteriormente, mas aqui Cristo promete que neste milênio os apóstolos, os discípulos e a igreja governará junto com ele durante o milênio. Você pode ler isso também em Lucas, no capítulo 22, verso 30, se você assim tiver interesse. E o capítulo 3 de Apocalipse termina no verso 22 dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as cartas, o conselho dado é que nós não podemos fazer ouvidos de mercador à palavra de Deus e à voz do Espírito Santo. Eu sirvo ao Senhor há 35 anos, como muitos sabem, né? E mais do que nunca, eu sempre recorro às Sagradas Escrituras e em oração à presença de Deus, para que o meu coração não seja enganado, porque como escreveu o profeta Jeremias, no capítulo 17, o coração do ser humano ele é mais perverso e enganoso do que todas as coisas. Nós vivemos num tempo onde a humanidade acredita que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas. Nós estamos saindo de uma situação de uma pandemia que parou o mundo todo, economias foram paradas, nosso estilo de vida foi completamente alterado, né? Deixamos de fazer o que gostaríamos de fazer e fomos obrigados a usar máscaras. Isso é só apenas um ensaio do que vai acontecer no período da grande tribulação. Aqueles que ficarem após o arrebatamento terão que conhecer o anticristo, vão ter que se sujeitar a todo tipo de lei, que vai afrontar todos os princípios, tudo aquilo que foi ensinado por meio do cristianismo. Já estamos vivendo um tempo onde o mundo nosso mundo, né, tecnológico, cada vez mais vai se afastando de Deus e governos vêm aprovando leis que contrariam a tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor, como a eutanásia, o aborto e a união de pessoas do mesmo sexo. Se a Bíblia diz que Deus abomina, Deus não permite, e por mais que nós tentemos convencer as pessoas disso, ou nós temos que decidir seguir a Cristo, correndo o risco de sermos rejeitados, processados e até mesmo presos, como os cristãos eram no passado. Mas se decidirmos ficar com Ele, Ele promete um dia que nós nos assentaremos com Ele no seu trono e governaremos esse mundo, e durante 1000 anos a humanidade conhecerá como seria a história de cada um de nós se o homem não tivesse pecado e o mundo estivesse sob o governo de Deus, como foi no passado. Eu termino aqui a nossa viagem pelas 7 igrejas, espero que você tenha sido edificado, que tenha aprendido. Volto a lembrar, não deixe de orar por mim, pelo meu ministério e principalmente pela igreja do Senhor nos 4 cantos da terra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus já está às portas, falta muito pouco para Ele poder vir nos buscar. Na verdade, a qualquer momento as trombetas poderão tocar. E você vai subir
ou vai ficar? Cristo continua do lado de fora, batendo na porta do seu coração, ou verdadeiramente Ele já sentou no trono da sua vida e hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus? Fica aí essa reflexão para você e para todos aqueles a quem essa mensagem puder chegar. Meu grande abraço, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se o Senhor assim permitir.